Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Gostaríamos de convidar todos vocês a participar ativamente conosco, acompanhando nossas transmissões na Rádio Jubileu FM 105.9, no canal do YouTube TNAD, Portal da Cidadania, e também no canal no youtube.com/José Carlos, tudo junto, Teles Queiroz. Estamos presentes no Instagram pelos perfis @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, onde aguardamos com carinho sua mensagem e sugestões. Nos empenhamos a cada edição do programa Saúde em Foco para levar até vocês conhecimento e autoconhecimento. Para isso, suas sugestões são extremamente valiosas para nós. Contamos com o apoio de todos na divulgação. Juntos, continuaremos fazendo do programa Saúde em Foco um espaço interativo e enriquecedor para todos. Agradecemos de coração pelo apoio e participação de cada um de vocês. Eu sou Sheila Queiroz, psicanalista clínica, palestrante, especialista em neuropedagogia clínica e estou atuando agora como educadora sobre sexualidade infantil e emocional. Sou apresentadora do programa e apresentando o programa Saúde em Foco é para mim uma missão e um compromisso de levar conhecimento e o autoconhecimento a todos vocês. Hoje temos uma entrevista com informações valiosas para todos que enfrentam os desafios do dia a dia. O tema que vamos abordar é de extrema relevância, então fiquem ligadinhos na nossa programação para não perderem nada. Boa tarde, telespectadores ouvintes do programa Saúde em Foco. Sou José Carlos Teles Queiroz. Informação como psicanalista, além de programador neurolinguístico, psicossomatista, escritor e compositor. Quero convidá-los a participar ativamente do programa Saúde em Foco. Acompanhe nossas transmissões na Rádio Jubileu FM 105.9, no canal do YouTube TNAD Portal da Cidadania, no canal youtube.com/José Carlos Teles Queiroz, ao vivo, todas as segundas-feiras, das 13h30 às 15 horas. Sigam nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz, Psicanálise e @jcarlos.queiroz. Suas mensagens, opiniões e sugestões são extremamente valiosas para nós. Estamos sempre atentos para ouvir o que vocês têm a dizer. Quero compartilhar com vocês um pouco sobre o programa Saúde em Foco. Nosso objetivo é fazer a diferença na sociedade,
abordando temas essenciais como meio ambiente, educação, cultura, saúde e empreendedorismo, sempre trazendo informações institucionais relevantes. Não estamos sozinhos nessa jornada, contamos com o apoio de organizações que compartilham de nossa missão e compromisso, buscando fazer o bem e promover uma vida mais saudável e equilibrada para todos vocês. Vamos nos unir nesse compromisso para construir um futuro mais promissor e saudável. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 79-9628-8673 e juntos vamos fazer a diferença. Agora vamos para a entrevista. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Hoje vamos discutir um tema essencial relacionado ao trabalho e a importância de conhecer os instrumentos e a legislação. No entanto, é fundamental que tenhamos o senso de dever e colaboração com as organizações, buscando sempre o equilíbrio. As instituições, através de seus setores mais relevantes, não apenas orientam, mas também contribuem para a compreensão das leis que orientam nosso trabalho em sua totalidade. Fiquem conosco, pois no próximo bloco teremos uma convidada muito especial que trará contribuições valiosas para enriquecer nossa conversa. Não percam! Esperamos que essa entrevista ofereça informação do trabalho de Sergipe. Seja bem-vinda, doutora Daniela, ao programa Saúde em Foco. É uma honra contar com a sua presença e, através de Vossa Senhoria, homenageamos ao Corpo de Servidores da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, pelo compromisso com a promoção do bem-estar dos trabalhadores do Estado, priorizando a segurança e a saúde no ambiente laboral, garantindo que as organizações sigam as normas regulamentadoras, NRs, e outras normas técnicas voltadas para a proteção dos trabalhadores, promovendo campanhas e treinamentos para educar empregados e trabalhadores sobre práticas seguras. Hoje, discutiremos o tema, o papel das empresas e da CIPA na prevenção e combate ao assédio no ambiente do trabalho. E agora, eu vou deixar a doutora também falar um pouquinho, para os nossos ouvintes do programa Saúde em Foco. Fica à vontade, doutora Daniela. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, doutora Sheila, doutor Queiroz. Quero agradecer imensamente esse convite, Vocês que têm um programa que fala de saúde, então nós, inspetores do trabalho, auditores fiscais do trabalho, que no nosso dia a dia lutamos pela saúde dos trabalhadores, a gente não podia perder essa oportunidade e temos que agradecer demais esse convite, essa oportunidade, Acredito que a nossa conversa hoje vai plantar boas sementinhas, A gente veio aqui com o intuito de orientar os trabalhadores, empregadores, E enriquecer ainda mais esse programa de vocês, que é tão importante para a nossa sociedade. Gratidão, doutora. Nós ficamos felizes. São perguntas que foram pesquisadas também, de uma certa forma, até por trazer um âmbito bem geral das necessidades que as pessoas têm, das dúvidas, e com isso realmente vai ser uma aula, Vai nos dar uma aula. Eu espero que eu possa ajudar um pouquinho. E saber a quem procurar, Exatamente. Todas essas informações a doutora vai nos passar. E temos já uma perguntinha. Vamos lá. Poderia nos explicar, doutora, de forma resumida, para a gente ganhar tempo, O nosso tempo é precioso demais. Tem muitas coisas, muitas questões, E aí, qual é o papel da inspeção do trabalho, especialmente quando se trata da saúde e bem-estar dos trabalhadores? Vejam, a inspeção do trabalho ela tem dois braços, O braço da legislação, em que a gente fiscaliza salário, FGTS, férias, jornada, e o braço, que é aquele que eu estou, da segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalho. Toda a nossa atividade laboral
ela é voltada pelo desejo da sociedade. Todas as pessoas, todos os trabalhadores, eles saem das suas casas para trabalhar e é o desejo da sociedade, do Estado brasileiro, que eles retornem em segurança e saudáveis, né? E aqui eu falo como membro do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que diariamente, junto com meus colegas, estamos aqui buscando esse retorno saudável. A gente basicamente trabalha fiscalizando as normas regulamentadoras, que a gente vai falar já já, né, se tiver oportunidade sobre elas, visando essa prevenção de doenças e acidentes do trabalho. Perfeito. Como isso é importante, porque após um grande período de labuta, né, o empregado tem que sair saúde, não é isso? Exatamente. Então, por isso que essa pergunta foi tão pertinente e essa resposta é muito importante para a sociedade, para vocês, telespectadores e ouvintes da Rádio Jubileu. Todos os pais, mães, filhos devem ter o direito de retornar saudáveis às suas casas, às suas famílias. Né? Essa missão é muito importante que vocês têm, muito importante mesmo. Por isso a sociedade precisa saber e dar valor e valorizar e ajudar a todos que assim buscam, né? Eles buscam sempre o quê? A nossa saúde, para que possamos vivenciar com a família, né? Após o longo tempo de trabalho. Né? Isso. Então vamos para a próxima pergunta, né? Vamos sim. Doutora, entendemos que a segurança e saúde no trabalho tem como foco principal a prevenção de acidentes e doenças. Poderia nos explicar como as normas regulamentadoras e as normas técnicas ajudam a garantir um ambiente de trabalho seguro e como a inspeção do trabalho atua na orientação e fiscalização dessas normas? Veja, o nosso trabalho diário é basicamente o de fiscalizar essas normas regulamentadoras. Mas o que são essas normas regulamentadoras? No país hoje, em vigor, nós temos 36 normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, elas são formadas de forma tripartite, em que há uma comissão de trabalho dos trabalhadores, outra dos empregadores e outra do Estado, certo? É composto por 3 braços. E aí, depois de várias discussões sobre o tema, vamos supor, a NR18, que trata da construção civil. Depois de várias discussões entre representante do trabalhador, representante do empresariado e o governo, o Estado, né, brasileiro, se forma um texto de uma portaria que é convertida na norma regulamentadora. E aí essas normas, elas traçam assim diversas orientações que, na verdade, são obrigações que as empresas devem adotar visando a proteção de seus trabalhadores, a saúde e a segurança desses trabalhadores, né? E o nosso papel é isso, é fiscalizar as empresas para ver se essas normas, assim como mais normas técnicas, por exemplo, as normas da ABNT, norma específica para energia elétrica, norma específica para combustível, norma, entendeu? Sim. A gente fiscaliza para ver se essas normas estão sendo cumpridas. E justamente isso para garantir um ambiente de trabalho seguro. Seguro, exatamente. Essa é a importância, né? Sim. E até mesmo as pessoas podem até denunciar, né? Quando acontecer algo que esteja assim fora do padrão, né? Sim, sim. Denunciar e o mais importante é o direito de recusa do trabalhador. Assim que ele se sinta num ambiente que ele tenha noção, e por isso é importante os treinamentos, né, a capacitação. Se ele visualiza que ele está num ambiente que o ponha em risco, mais importante que denunciar é ele, naquele momento, fazer uso do seu direito de recusa. Doutora, nesse caso, que haja essa solicitação da presença da fiscalização. Normalmente, assim, quando vocês fazem a inspeção, vocês também têm a questão da orientação, né, doutora? Sim. Para que eles não
continue, né? Antes da atuação. Depende um ponto. pouco. Depende um pouco. Certo. Porque assim, a inspeção, além da competência de fiscalizar, tem a competência de orientar, Certo. né? Em geral, a gente chama lá na superintendência determinado setor econômico, vamos chamar empresas de construção, vamos chamar empresas cerâmica aqui no estado, no interior a gente tem bastante cerâmica. Postos de combustível, a gente bota lá no auditório e faz todo uma apresentação da norma e orienta, né? Mas quando a gente vai a campo, vai no ambiente da empresa, em geral não é com papel só orientativo, né? Entendi. A gente já vai para fiscalizar, porque em geral a gente está indo em empresas que já foram previamente orientadas, né? Mas às vezes ocorre, e a legislação prevê isso, e a gente, como servidor público, deve obediência à legislação. Às vezes ocorre da gente chegar numa empresa e essa empresa está amparada legalmente pelo critério da dupla visita. Então, a fiscalização ela se torna mais orientativa, porque essa empresa, ou por ter menos de 10 empregados, ou por estar diante de uma legislação nova, ou por ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ela tem direito ao benefício da dupla visita, né? E aí até o próprio sistema de fiscalização nos informa, essa empresa tem o direito à dupla visita. Então, fica sendo uma fiscalização mais com o viés orientativo que punitivo. Então, é algo até muito bom, né? Eu tenho a minha empresa e receber a visita de vocês que vou estar ali orientando o tempo todo. Exato. Não vai me prejudicar. E outra coisa, assim, para o empresário, para você, o micro, né, que tem algumas dificuldades ou dúvidas, se dirigir até a superintendência e pedir orientação. Sim, não é diariamente. Isso? Diariamente, Isso é importante. não. De segunda a quinta-feira, a superintendência está de portas abertas Isso. com o plantão de atendimento de dúvidas, plantão fiscal, que é chamado. A gente tem uma servidora maravilhosa, Sônia, manda um beijo para ela. Beijo, Sônia, Parabéns pelo pelo trabalho trabalho. belíssimo que você desenvolve. Que ela faz toda uma triagem. Ela, assim, tem um conhecimento já muito bom, então ela já, casos mais simples, tal, ela já dá o direcionamento correto. E temos uma escala de plantão dos auditores, né? E então a gente, a superintendência regional, né, o nosso superintendente, ele presta esse serviço à sociedade. Agora, esses plantões são previamente agendados. No final do programa eu posso dar aqui o endereço, que eu até pedi a Soninha. Ela me deu essa cola. Entrando bem mais no setor que a senhora, que é a parte da prevenção de doenças, né? Isso. Tem mais uma pergunta aí, né? Vamos lá, para a terceira agora, terceira né? Pergunta. Doutora, sabemos que a prevenção de doenças e acidentes é o principal foco da atuação no setor de trabalho. Da Superintendência Regional do Trabalho de Sergipe. Como o planejamento das fiscalizações é feito e por que setores como a construção civil e aqueles que envolvem máquinas e riscos químicos são tão prioritários? Veja, todo o nosso trabalho é baseado em diretrizes que vêm de Brasília. Nosso planejamento anual é construído em casamento, em acordo com Brasília, né, com a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Eles que determinam, nós somos subordinados tecnicamente à Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, anualmente, em geral, de agosto a novembro, a gente traça o planejamento do ano seguinte, né? A gente recebe essas diretrizes, um documento de diretriz que a gente tem que seguir e base de dados. É a partir dessas bases de dados em que a gente vê índices como o índice de gravidade de acidente, índice de frequência, de tempo de afastamento, que a gente cruza esses dados e daí estipula, no ano de 2000, como esse ano adoeceu mais gente nesse setor, acidentou mais gente em determinado setor, a gente vai fazer a fiscalização prioritariamente nesses setores econômicos. E daí a gente vai filtrando empresas por número de empregados, por número de denúncias e tal. Recebemos denúncias também
de trabalhadores, né? Denúncias que chegam no nosso e-mail, mas não é o foco do nosso trabalho. Recebemos denúncias de outros órgãos parceiros, mas o foco do nosso trabalho mesmo, o que determina o nosso horizonte, o que a gente vai fazer, é o nosso planejamento. Isso é muito importante, essa Muito. explicação, até para que a sociedade saiba realmente a atividade, fim, né, o objetivo, e também esse planejamento, né? Isso é muito importante, o planejamento. Traçar essas metas Fazer todas com em cima desse planejamento, né? cruzamento, né, de Tudo que faz com informações. planejamento, você tem uma missão, tem um foco e tem um desenvolvimento muito mais efetivo, né? Você Exato. consegue atingir os E objetivos. prevenir também, né? Exatamente, porque não adianta a gente, como você falou da construção civil, claro que construção civil vai estar sempre no nosso Sim. radar. Por quê? Porque é um dos setores econômicos que mais acidenta, infelizmente, né? E são acidentes de gravidade, com alta gravidade, muitas vezes fatal. Então, a gente tem que priorizar esse segmento, né? Sim. A gente tem obra é muito inseguro, né, o ambiente. Você tem risco de queda de trabalhador, você tem risco de choque, porque muitas vezes as instalações do canteiro de obra, como são provisórias, elas estão expostas, né? O maquinário às vezes não está bem aterrado, aí vai usar a betoneira, toma um choque. Então, é um setor que realmente sempre está no nosso radar. A demanda é gigantesca, Doutora, né? sobre a Porque, questão existe uma cultura ainda, né? Tipo assim, o trabalhador que não querer utilizar o EPI, né? Sim. Essa Você tocou num cultura, ponto. né? Essa cultura de não utilizo Pode porque eu sou... puxar a E orelha já desses... acompanhei, teve alguns acidentes, até no próprio aeroporto, o cidadão foi orientado para usar o cinto, ele não usou e ele caiu e realmente foi fatal. Não deu tempo, Como é né? que se trabalha me essa deixe cultura? falar um Pode pouquinho falar. sobre Fique à cultura da vontade TI. aqui, fale direto para os nossos ouvintes. Nossa, que pergunta, foi um presente. Para quem trabalha com fiscalização, é um presente essa pergunta. Por quê? Porque, de fato, a gente acha que o EPI é a solução de todos os nossos problemas. Sim. Mas a própria NR1, que é assim, a mãezona, entre aspas, das NRs, ela estabelece uma hierarquia de proteção. Nessa hierarquia, a gente tem que pensar primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem um risco ocupacional, tipo altura, queda de altura, né? A gente tem esse risco. O que a gente tem que fazer? Não é fornecer o EPI a solução dos problemas. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, como desenvolver essa atividade excluindo esse risco? Eu tenho como mitigar ou excluir esse risco? Se sim, ótimo. O trabalhador não vai trabalhar em altura. Se eu não tenho, que muitas vezes eu não tenho, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que pensar não é no EPI, que eu fico dependente da colaboração do trabalhador. A primeira coisa que eu tenho que pensar é na proteção coletiva. E é isso que a gente sempre nas fiscalizações puxa das empresas. Por que não eu trabalhar com guarda-corpo, que eu protejo todo mundo, que eu asseguro a proteção até de uma criança que eventualmente pare ali naquela obra, porque existem muitos casos de acidente de curiosos que entraram na obra, né, inadvertidamente, crianças, Sem proteção nenhuma, sem proteção nenhuma. Então, muito mais importante e eficaz que o EPI, que, lógico, tem as suas aplicações e tem casos que ele é, sim, a única opção que resta, né, infelizmente, mas a primeira coisa que a gente tem que incutir na cabeça das empresas é cuide da proteção coletiva. A hierarquia das normas, a hierarquia das medidas, das normas não, das medidas de proteção, das medidas de controle de risco, estabelece eliminar o risco, não sendo possível adotar medidas de proteção coletiva. Não sendo possível, a gente vai para medidas administrativas e organizacionais, tal. Não sendo possível, aí sim eu vou falar no uso do EPI.
Obrigada. Em relação a esse Uma coisa vai puxando outra, existe né? o empregado ele tem que assinar um documento recebendo esse EPI Certo. e para utilização, nesse caso, Certo. que o tipo de serviço realmente tem que usar o EPI. Certo. E caso ocorra um acidente, por conta disso, existe uma fiscalização, uma inspeção? Sim, sim. Tem alguns exemplos nesse caso, se a empresa foi multada ou Sempre. não? Se há uma morte no ambiente laboral, a gente sempre abre, as chefias, né, abrem a ordem de serviço e ali a gente vai com o intuito prioritário de analisar as causas, não é um intuito punitivo, né, mas a gente tem que identificar as causas daquele acidente, até com o intuito de prevenir novas ocorrências, né, e todo o nosso relatório de inspeção, que em geral vem autuações, pode ser que venha a depender do que foi uma interdição, um embargo. Depois que a gente conclui as causas daquele acidente, que é o nosso fim maior, não é como na justiça. Esse acidente, quando chega na justiça, é mais com fim pecuniário, né? Certo. Isso. O nosso não, é de identificação das causas para que a gente previna novas ocorrências. Mas esse relatório, ele é encaminhado à AGU para que a AGU entre com ação regressiva face ao empregador. Porque todo o custo previdenciário que o Estado brasileiro, o país, teve arcando com pensão, com afastamento, entendeu? Vai ser cobrado do empregador caso se verifique que ele deu causa ao acidente, né? Então, aí a AGU entra com ação regressiva para recuperar esse custo que foi essa morte ou esse afastamento do trabalhador. Que houve, né? Isso, então é baseado nos nossos relatórios de análise de acidente que a AGU entra com ação. Eu pergunto, é super interessante isso, esse procedimento que vocês utilizam, porque na aviação existe o CENIPA, né? Sim, e o CENIPA, ele faz essa investigação para descobrir as causas, as causas, né, justamente. que ocorreram. Então é super importante, eu vejo que é um trabalho muito técnico de vocês. Bem técnico, muito bem técnico. E muito efetivo também, né? E vocês estão de parabéns, viu? Então, maior orgulho. Estão de parabéns. Maior orgulho do que a gente bom faz. Que a sociedade porque socialmente é um trabalho, né, muito relevante. Isso. Entendeu? Isso é importante para deixar o público aqui do programa Saúde em Foco, vocês, telespectadores, ouvintes da rádio, ficarem, ter esse conhecimento. Porque um dos objetivos do nosso programa é trazer o conhecimento, né? Sim, e o autoconhecimento. Então, você conhece e agora você sabe como você vai se proteger, né? Como é que você tem um órgão que está do seu lado, né? Para te ajudar. Isso é muito importante. Voltando um pouco sobre a questão das doenças ocupacionais, doutora, porque eu sei que tudo isso vai causar, né? De uma certa forma, o não uso do EPI, né? Como aquela questão da pessoa que não gosta de usar, está correndo risco. Quem vai sofrer é ele. É ele mesmo. No final. É porque, em geral, os EPIs, eles são muito desconfortáveis, né? É até difícil eu falar isso, mas a verdade é essa. Então, a cobrança da agilidade, por exemplo, olha, você tem que fazer isso. Então, se usar o EPI... Se usa, mas né? aí, nesse caso, seria a gente tentar mudar o método produtivo. O método, exatamente. Para dar agilidade com segurança. Exatamente. Utilizando e futuramente criar um EPI mais... Ou uma forma que você afaste aquele risco. Que afasta o risco. Né? Que é o ideal. É o ideal, é você afastar ou mitigar o risco. É a primeira medida de controle que deveria haver. Vamos mais... E isso não é aleatoriamente, isso vocês pesquisam, faz todo esse processo, né? Exatamente. Para a pessoa pensar, é de qualquer jeito. Não, não é bem elaborado, pode ser de qualquer jeito. Não é basado, é estudado, é medido, é tudo bem no controle. Se você olha os termos
das NRs, né, os textos, eles são muito ricos, né, de informação de detalhe para a prevenção. Sim. Vamos para outra perguntinha? Vamos. Não, doutora, a gente quer saber tudo, tá? O que eu puder, o que eu souber e puder, estou aqui para isso. Sabemos que algumas doenças ocupacionais são mais comuns em setores específicos, né? Que a senhora já até comentou aqui. Isso. E temos um exemplo como o bancário e o telemarketing. No entanto, recentemente tem havido um aumento nos problemas psicossociais, principalmente relacionados ao assédio moral e sexual. Como podemos enfrentar esses desafios em ambientes de trabalho de diferentes setores e tamanhos? Veja, Sheila, o que você falou é muito importante, né? A gente, ao longo do tempo, quando se falava em doença do trabalho, a gente pensava em doenças físicas só, né? A gente pensava na LER, na DORT, no câncer que veio do amianto ou do benzeno, Sim, né? Os postos de gasolina, né? Dos postos de gasolina, combustível. né? A gente pensava só nessas doenças físicas mesmo. Mas, mais recentemente, isso não é uma coisa de Brasil, é uma coisa global. Tanto é que a OIT, né, tem aí a Convenção 190, que é justamente sobre o combate ao assédio, que nosso país está em fase de ratificação, ou seja, o que é essa fase de ratificação? Uma vez ratificada, a convenção vem para o nosso ordenamento jurídico e vem com força de lei. Quando ela é ratificada. Nós estamos ainda no Congresso fazendo esse processo de ratificação, né? Mas é muito importante ver que o mundo todo está sofrendo com esse assédio moral e sexual. Não é só o nosso país, né? Sim. E eu não sei se é em virtude das novas formas de trabalho, não sei se é em virtude do capitalismo, do que seja, não sei, né? Da concorrência, não sei, né? Mas nós somos mais exigidos hoje, né? E aí você vê setores que antes os bancos, o adoecimento vinha por conta de LER DORT, né? Todo mundo conhece um caixa que se afastou na época de 80, 90, nos anos 80, 90, por LER DORT. Hoje em dia já é a cobrança por metas que tem causado esses... tem que vender não sei quantos seguros, tem que performar não sei quantas contas, tem que não sei o que lá. Causa uma ansiedade muito... Exatamente, isso vem transformando, né, a nossa sociedade e adoecendo. Muito. Adoecendo bastante. E é nesse contexto que a gente tem despertado esse olhar. E o próprio Brasil agora, além de estar nesse processo de ratificação da Convenção 190, ele já vem traçando medidas, políticas públicas e trabalhando a sua legislação no intuito de coibir o assédio, né? É aí que a gente vem com a lei 457, 2022, né, que é uma lei de proteção. A grande importância dela é a proteção da mulher, né, mas dentro desse contexto de proteção da mulher, foi a primeira lei que trouxe a questão do assédio e da CIPA, a obrigatoriedade da CIPA fiscalizar na prevenção, né, dentro das empresas, o assédio. E, posteriormente, em dezembro, essa lei é de setembro, em dezembro veio a alteração da NR5, através da portaria 4.219, que aí mudou mesmo o nome para CIPA, incorporando a palavra assédio, né, e trouxe, ela melhorou a lei de setembro, ela melhorou em dezembro. Tem uma pergunta aí sobre essa. Há muitas dúvidas, né, sobre essa obrigatoriedade da CIPA. Toda empresa ela é obrigada a implantar a CIPA? Não. A constituição da CIPA, ela depende fundamentalmente de dois fatores: do número de empregados e da atividade econômica, do grau de risco da atividade econômica, certo?
todas as atividades econômicas, construção, nananana, elas estão, quando você cadastra ela recebe uma CNAE, né, uma Classificação Nacional de Atividade Econômica. E essa CNAE, ela separa justamente por grau de risco daquela atividade. E aí, baseado no número de trabalhadores e no grau de risco, a ANR5, ela traz, que é a ANR que trata da CIPA, ela traz um quadro, certo, de dimensionamento, e aí a gente vai nesse quadro e vê, olha, essa empresa é grau de risco 3 e tem 25 empregados. Ela vai precisar de quantos membros na CIPA? Vai precisar? Não vai precisar? Então, olhando esse quadro, a gente vai saber se a empresa precisa ou não constituir CIPA. Mas até 19 empregados, nenhuma empresa, independente da atividade econômica e do grau de risco, vai precisar ter uma CIPA constituída. O que é a CIPA? A gente está falando aqui CIPA, Sim. CIPA, mas é uma comissão interna de prevenção de acidentes e, hoje em dia, e de assédio. Ela previne acidentes e assédio. É um grupo de empregados, alguns eleitos pelos colegas, outros indicados, né, pelo empregador, que vai se juntar e vão sempre estar atentos àquele ambiente laboral, aquilo que possa acidentar, adoecer e ao assédio, né? E eles têm como benefício, aqueles que são eleitos, eles terem estabilidade. Então, várias pessoas têm interesse e aí eles começam os membros da CIPA começam a ser capacitados nessa questão de segurança do trabalho, né? Segurança e saúde. Eu vejo como mais comprometimento, né, com a Com mais instituição. Doutora, isso. em relação... Tem que fazer esse curso da NR, né? NR5. Então, já existe agora, com essa nova demanda, né? Já vem tem uma nova... Um novo olhar. Um novo olhar, né? Também, então, para a questão do assédio. É importante as empresas observarem essa nova temática, eu posso dizer, né? Que é a CIPA agora, ela vai estar com um olhar mais focado também no assédio, na questão sexual do assédio. E moral no trabalho. Isso. Para que, quando for contratar, incluir também esses dois itens, né? Sim. Né, doutora? De extrema importância agora. Porque, com certeza, vocês vão cobrar isso, né? Sim. Vamos mais uma pergunta? Vamos. Sim. Essa é a próxima, né? Doutora, sabemos que o assédio moral e sexual tem se tornado uma preocupação crescente em vários setores, independentemente do tamanho da empresa, em relação à Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e de Assédio, né, na CIPA, como esta pode atuar efetivamente dentro das empresas para prevenir e combater a violência e o assédio sexual no ambiente de trabalho? Então, quando foi estabelecida a lei, né, ela não trouxe a obrigatoriedade só para a CIPA, né? Ela trouxe prioritariamente para a organização. O que é a organização? A empresa, né? A obrigação é da empresa. A CIPA é um instrumento pelo qual a empresa vai se utilizar para cumprir a legislação de combate, prevenção e combate ao assédio, né? É um braço, a CIPA é tão somente um braço da empresa nesse sentido. A obrigação mesmo é da empresa. Então, é muito importante que a gestão da empresa tenha esse olhar e encare com seriedade essa temática, né? Sem que a alta cúpula da empresa, aquele que manda, se envolva, nada acontece. Porque a CIPA, às vezes, faz várias reuniões, identifica o problema, passa para o empregador e, se ele não tiver envolvido com a questão, nada acontece. Né? No caso aí, a parte diretiva, né? Que é fazer palestras sobre código de ética, utilizar outros meios para receber as normas, né, as leis, elas não
traçam taxativamente o que a empresa deve fazer. A empresa tem que fazer isso, tem que fazer um código de ética, tem que fazer... Não. Ela deixa aberta ao poder diretivo do empregador escolher os meios pelos quais ele vai atingir esse objetivo de prevenir e combater o assédio. Exemplos são código de ética, né? Você fazer todo o empregado assinar ali que não pode, né? Que denuncie. A empresa pode estabelecer uma ouvidoria que assegure denúncias anônimas, urnas que assegurem colheita de denúncia anônima, treinamentos, né? Palestras. Doutora, e no caso que passe a ter muitas ocorrências na inspeção, você vai exigir realmente quais são os mecanismos que utilizaram, né? Exatamente. Quando a gente chega na empresa, como é que a gente faz uma fiscalização? Em geral, a gente chega naquele ambiente e percorre o ambiente da empresa toda, entrevista o trabalhador, que muitas vezes é nessas entrevistas que a gente fica de orelha em pé, né? Sim. Fica atento e consegue puxar algumas coisas, né? E aí a gente vai ver se a nossa fiscalização, quando a gente recebeu a ordem de serviço, veio voltada para o ambiente físico, a gente vai ter esse olhar do ambiente físico. Sim. Se veio voltada para um caso de assédio, tal, que a gente tenha recebido denúncia, aí a gente vai pedir as atas da reunião da CIPA, o que a CIPA tem feito, quais foram as palestras. A gente entrega um termo, toda a fiscalização a gente entrega um termo de notificação em que a gente pede uma série de documentos para verificar. E aí, nesses casos de assédio, os documentos têm essa temática, né? De as palestras, o código de ética, quais foram as medidas que a CIPA tomou para a prevenção do assédio naquela empresa. Doutora, explique para a sociedade, os empresários, os microempresários, a diferença de notificação e atuação. Porque às vezes faz uma notificação, as pessoas, eu fui atuado, e não é. Né, não é, são coisas bem diferentes. A notificação nós como temos o poder de polícia, né? Quando a gente entra no ambiente, todas as empresas têm o dever de nos receber e apresentar as documentações, isso está na CLT, né? Apresentar as documentações pertinentes ao mundo do trabalho, lógico, que nós temos o poder dever de verificar, né? E aí, muitas vezes, naquele ambiente ali, a gente não vai querer ver aquilo, né? Porque é muito papel, muita coisa, ou muita coisa está digitalizada já na empresa. Então, a gente notifica e diz, fulano de tal, compareça tal dia na superintendência, ou mande por e-mail, né? Hoje em dia é muito importante, uma coisa nova que está surgindo é o domicílio eletrônico trabalhista, que passou a viger há pouco tempo, esse ano, né? A maioria dos empregadores já devem ter ouvido falar, mas nem todos estão cadastrados, né, no DET. E nos próximos meses e anos, já tem muitos colegas usando o domicílio eletrônico trabalhista para notificar o empregador. Chega uma notificação na caixa postal, certo? Aqui em Sergipe a gente ainda não tem usado muito, embora Sergipe tenha sido o estado que participou do treinamento, foi eleito pela Secretaria de Inspeção, a gente que fez o início, a testagem do sistema aqui, mas aqui a gente não tem notificado muito pelo DET ainda, mas é uma novidade que vai chegar, vai acontecer e todo mundo vai ser notificado pelo domicílio eletrônico trabalhista. Enfim, voltando. Então, a gente entrega um papel, né, em que a gente entrega um termo de notificação para que apresente determinado dia e horário, fisicamente ou digitalmente, os documentos que a gente quer verificar ali naquela ação fiscal. A legislação é muito esparsa, as NR são muitas também. Então, numa fiscalização é impossível
que a gente esgote todos os temas do mundo do trabalho, né? Então, a gente vai vendo o que é mais urgente ali, o que estava em alguma eventual denúncia, ou o que está na diretriz da inspeção do trabalho, entendeu? Aí a gente vai vendo o que cada empresa a gente vai cobrar. Eu creio que a doutora respondeu a próxima pergunta. Sobre exatamente essa portaria 4.219, que fala sobre exigências relacionadas à promoção de palestras, né? Palestras, então, rodas de conversa, compartilhamento de conteúdo sobre temas, violência, assédio, a gente igualdade, diversidade no ambiente de trabalho. Agora tem. E esses mecanismos, né? Deixa só eu voltar então à pergunta anterior, porque você me perguntou a diferença entre termo de notificação e autuação. Eu expliquei o termo de notificação, mas não falei da autuação. Então, a autuação, ela já é um babado mais sério. Entendeu? A autuação, ela não é uma multa em si, mas ela é um start de um processo que pode culminar numa multa, né? Uma vez que eu te entrego uma autuação, é porque eu verifiquei que não foi cumprido, atendido algum diretivo legal, quer seja de legislação ou de segurança da ANR, né? E aí eu tenho um códigozinho que eu vou aplicar ali, construo um texto dizendo o que eu vi ali, ou daquela documentação, ou daquele ambiente físico que não estava condizente com a legislação, e isso inaugura um processo administrativo que pode ou não vir a culminar numa multa pecuniária. Então, a autuação é mais séria porque ela pode culminar num prejuízo financeiro, né? E aí, depois que eu autuo, encerra a parte do auditor e isso vai para o setor de multas e recursos nosso, que hoje Sergipe está brilhando, somos o segundo em produtividade no país, certo? E aí vai para o setor de multas e recursos, a empresa tem direito em 10 dias de apresentar a defesa a esse auto de infração. E daí vai para um analista que faz uma espécie de julgamento. A defesa procede, não procede, prevalece o auto, prevalece a defesa. E aí sim, se prevalecer o auto de infração, é expedida a cobrança para o empregador. A empresa ela pode reaver aquela situação, corrigir aquela situação. Independente da correção, em geral eles corrigem mesmo, certo. Até porque a gente fica no pé. Mas isso não ilide. Porque antes houve notificação. Porque o que a CLT... Vai doer no bolso, né? O que a CLT determina? A cada infração, a cada irregularidade, um auto de infração correspondente. Então, nós temos a obrigatoriedade legal de lavrar esse auto de infração, a menos que a gente tenha que obedecer aquele critério da dupla visita que eu comentei no início, certo. Que o empregador tenha esse direito. Certo. Então, essa pergunta já foi respondida, né? Sobre a fiscalização. Certo. Vamos a uma próxima pergunta. Vamos sim. Vamos lá. Doutora Dani, gostaria de saber como as denúncias recebidas pelas organizações por meio de ouvidoria, urnas, como a senhora já falou, e outros canais que devem garantir o anonimato, né, são encaminhadas à Superintendência Regional do Trabalho de Sergipe, e como essas denúncias chegam ao conhecimento da Superintendência. E qual é o processo para garantir a confidencialidade e a correta análise dessas informações? Veja, são coisas distintas, né? Quando a empresa ela recebe essas denúncias, né, porque ela criou uma política interna, uma regra interna, e ela recebe essas denúncias, ela não vai passar para o Ministério do Trabalho e Emprego. Ela vai tratar essas denúncias. O que a gente espera, Estado, né, é que ela trate de fato com seriedade, punindo quem cometeu o ato de assédio, né, e
e mudando a sua política interna, né? Mas, por outro lado, nós também recebemos essas denúncias. Recebemos via canal de denúncia, que é um e-mail que eu vou passar aqui, que é denuncia.cite@trabalho.gov.br. Nós recebemos denúncias, certo? Temos o atendimento que eu já comentei do plantão fiscal com Soninha lá, diariamente, com nossos colegas auditores, né? Mas eu queria, assim, para não gerar uma expectativa, amanhã eu vou lá e vou denunciar e vai resolver o meu problema, eu queria já antecipar, assim, casos isolados, porque nós somos muito poucos, né? Não dá para a gente estar em todo lugar. Casos isolados, a gente recebe essa denúncia, mas ela não é garantia automática que vai ser fiscalizado, que vai entrar na nossa fila. Ela vai entrar numa fila e vai ser tratada pela chefia, né? Porque imagine só, uma empregada que já foi demitida vai lá e relata um caso de assédio moral, que seja, porque o sexual a gente já vai encaminhar diretamente para ir para a delegacia, porque é um crime, Isso, né? isso. Mas um assédio moral. Essa empregada já saiu daquele emprego e aí a gente pergunta, e mais alguém estava sofrendo isso? Não, era só comigo. Então, assim, essa pessoa não está mais lá no ambiente laboral, né? A gente vai chegar lá, não vai encontrar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então, a gente não Nesse é... caso seria uma outra esfera, né? Justamente, Ela a tem gente que vai buscar uma orientar outra- para ir para a justiça. uma outra E a esfera. justiça, ela hoje aceita prova testemunhal e gravação, né? Você Sim. pode gravar vídeo, gravar áudio e apresentar judicialmente. Já tem sido aceitas essas provas, né? Quando se trata de assédio. E a justiça tem sido muito eficiente nessas Sim, questões. sim, a Justiça do Trabalho, sim. É. Então, assim, não é porque chegou uma denúncia de qualquer que seja, além de assédio, qualquer coisa na superintendência, que automaticamente a gente vai botar a pastinha embaixo do braço e vai sair correndo para a empresa. É como eu disse, nosso trabalho é basicamente focado naquele planejamento anual que a gente traçou. Para a gente fugir dali, a denúncia tem que atender a alguns critérios Sim. determinados em lei para que a gente possa priorizá-la. Olha, o assunto é muito importante. E o Que tempo, bom! e o tempo, E né? o tempo acabando. Vamos lá. Vamos pra Ainda dá mais tempo, né? A próxima Vamos lá. pergunta. No caso das denúncias, fale dos exemplos mais comuns, se puder, né, de assédio moral e assédio sexual, que é uma temática que a gente está trazendo muito, abordando muito esse assédio, não só com as mulheres, como as crianças, nossos adolescentes, e aí chega até a mulher, né? A mulher sempre sofre, né, Sheila? Mas eu vi que você é uma mulher muito bem tratada, viu? Ah. Vamos lá. Assédio moral. São bem distintos, né? O assédio moral, em geral, é que você vai fragilizando aos poucos a vítima, né? Você vai retirando a autonomia dela, vai pressionando ao alcance de metas que muitas vezes são inalcançáveis. No setor bancário é o que a gente mais vê, né? Sim. Tem que vender X seguros, fechar não sei quantas mil contas, novas contas, enfim, né? Vai às vezes tratando o trabalhador desrespeitosamente, gritando, xingando, Sim. né? Esses são alguns exemplos, né? Não vai transmitindo informação que ele precisava para executar a tarefa. Se vire, né? Se vire. Eu quero isso, pronto, se vire. Como você vai fazer? Se é de manhã, de tarde, de noite, como é, problema seu, né? Contestando, a pessoa faz uma coisa, recebe uma crítica, faz uma coisa, recebe uma crítica, faz uma coisa, recebe... Isso vai minando aquela pessoa, né? Vai adoecendo. Vai né? adoecendo. Por exemplo, um médico expede um relatório dizendo que aquela pessoa não está apta mais para determinada atividade e a chefia manda que ela execute, né, desacata uma ordem médica, adota práticas constrangedoras, tipo orelha de burro, né? Porque imagina, é tão doido, mas isso
a fiscalização já pegou isso. Já pegou isso. Né? Que é muito constrangedor, né? Então, isso são exemplos que configuram o assédio moral. Já o assédio sexual, né? Como exemplo, eu podia dizer assim, aquelas cantadas, né? Aquelas brincadeiras com sentido mais dúbio, o tocar na pessoa sem que a pessoa consentimento, autoriza, né? Sem assim. consentimento. E é como eu disse, o assédio sexual, ele é crime, né? Ele está tipificado no nosso Código Penal, no artigo 216-A. Você vai constranger alguém, né? Querendo algum benefício. É mais ou menos isso, não sei o artigo de qual, mas você quer algum benefício daquela pessoa e você vai usar da sua ascendência, né? Porque eu sou chefe, eu sou o dono, da sua ascendência laboral. Ele é tipicamente laboral, né? Para conseguir esse benefício. Né? E até muito muitas cruel. vezes de uma forma bem, não caracterizando Sutil, muito, né? sutil. Algo muito De sutil. uma forma sutil, né? E se é. a pessoa não aderir, logo essa pessoa é demitida. Exatamente, né? E ela fica sem saber por que eu fui demitida, né? Porque É muito houve cruel, né? Mas só que essas pessoas que andam fazendo isso, logo Aparece, porque não faz só com uma, né? É como se fosse Isso. um prazer que ele vai com, né? Assedia uma, essa não quer, ele vai para outra e termina, né? A gente Agora, vira e mexe, tem um escândalo na sim, televisão com e bam, bam, bam. importante- Por isso que é Como a senhora importante falou. também fazer essas denúncias, né? Tem Exatamente. que ter um ponto, tem que alguém ligar uma lanterninha aí para já sinalizar isso. É verdade. Agora parece que nós estamos indo para a última pergunta, né? Espero estar ajudando até aqui. Com certeza. O excesso de trabalho tem impactado significativamente a saúde dos trabalhadores e servidores. Poderia falar sobre a síndrome de burnout e como o setor de saúde e segurança do trabalho, SST, está acompanhando e monitorando para garantir que não haja doenças ocupacionais relacionadas a essa condição. Quais são as medidas adotadas para prevenir e lidar com casos de burnout no ambiente de trabalho? Eu acredito que vocês até tenham muito mais experiência prática, né, com o paciente, né, do que eu, né, já que vocês estão nessa área de psicanálise, né. É muito triste você ver que aquele lugar que você precisa estar, muitas vezes, te adoece. Né? Você tem necessidade de estar Ninguém você trabalha tem suas contas para pagar, você tem sua família, tem a escola do menino. Só por prazer, né? Sim. As pessoas trabalham, em sua grande maioria, por necessidade, porque precisam daquilo Sim. como subsistência. E você está trabalhando num ambiente que te adoece, é muito ruim, né? A burnout, ela pode ser definida como um distúrbio mesmo psíquico, né? Decorrente do acúmulo de estresse e tensão relacionados diretamente ao trabalho do indivíduo, que vai afetar todas as esferas da vida dele, né? É um adoecimento mesmo, muitas vezes confundido com a própria depressão, porque trazem sintomas muito parecidos, né? Como Isso. até a ideação suicida, Isso. né? A tristeza, a apatia. Os dois são muito... A burnout traz também a depressão, né? A depressão parece estar contida, né? A diferença é que um está ligado ao trabalho especificamente, e outro, né? algumas E o outro, as questões de vida daquele que tem. indivíduo Então, extra-trabalho. Esse caso específico é relacionado ao trabalho que executa, principalmente trabalho perigoso, né? Plataforma, nesses lugares aí, que é questão de perigo, né? Você vai trabalhar e aí, quando essas pessoas saem ou se aposentam, elas começam a ter várias questões. Mas o assédio também é um mecanismo muito adoecedor do burnout. É o que a gente vem... Pessoa, nesse caso, quando a pessoa ela não pode nem falar.
Porque uma das questões da psicanálise é isso, é que as pessoas não falam, né? Quando não verbaliza, né, o que está acontecendo, não tem se ela como verbalizar, expressar. ela perde o emprego. E aí ela vai falar o quê? Se ela precisa daquele trabalho, tem as Como é contas que no final do mês, se ela precisa. Ela vai E denunciar. aí ela vai se submeter a tudo aquilo que Né, está doutora? acontecendo. É muito adoecedor, doutora? né? É Ela- muito ela- cruel e Ela adoecedor. está passando por esse processo, diz, poxa, eu vou denunciar. Mas aí fica preocupada, assim, meu Deus, preocupado. Você Será demitida. será que vão descobrir que foi eu? É. Mas é importante vocês saberem que há uma confidencialidade, não é isso? Isso. Nas Né? denúncias. Exatamente. Não tem essa Pelo menos há essa preocupação. obrigatoriedade Isso, e junto ao Ministério, vocês vão ser bem acolhidos e vai ser tratado de uma forma muito profissional, muito ética e vai ter resposta, não é isso, doutor? Em geral, é esse o nosso objetivo. Isso. Né? É evidente, como a senhora falou, Porque tem uma nós programação, somos- né, somos- um planejamento, né, são do mês, 75 do ano cidades. todo. Inúmeras empresas, microempresários, muitas empresas. Como funciona isso? Para atender Queiroz, vou lhe dizer. toda essa demanda. Hoje somos só 6 auditores de segurança do trabalho no estado todo. Estamos aí, houve um concurso semana passada, né? Estamos aí enlouquecidos esperando novos colegas, que Com já certeza. soubemos que no máximo 5 vêm para Aracaju, a gente tem mais ou menos 5 também para aposentar, então a gente vai ficar no 0 a 0, basicamente. Mas, assim, é muito importante a chegada de novos colegas, porque não dá conta, é humanamente impossível, né? A gente dá conta de atender a todos. Por isso que a gente tenta fazer essas ações setoriais em que a gente convoca as empresas para dar as orientações, para mitigar essa falta de gente, de braços mesmo, né? Sim. Porque é muito, muito pouco, colega. Então, o próprio empresário, né, ele seja um colaborador, Sim, um parceiro sim. do Ministério. Né, Um parceiro e que ele desenvolva a sua atividade dentro da legislação. Sim. Né? O importante, o que se deseja é isso, esse olhar para a legislação. Nesses dias, o programa Saúde e Foco, nós estamos fazendo palestras, né, Sheila? Palestras nas escolas, os Sempre professores, levando informação. Porque falando sobre qual é a riqueza? gerenciamento. O conhecimento. Com certeza. Se você é tem o diferencial. É o diferencial. Se você tem esse conhecimento, então você tem como prevenir muitas outras coisas. Sim, sim. Até o uso do EPI. E as palestras nas escolas é o ouvir, né? O ouvir atento, acolher, para que eles possam falar o que eles estão sentindo. Isso é importante. E existe esse programa no governo do estado também, através dos setores, disseminando essas questões importantíssimas, né? Essa administração. Mas é importante que cada um de nós façamos nossa parte. Exato. Nós fazemos esse trabalho voluntário em escolas, e já fomos até empresas, né? Principalmente escolas públicas e municipais. Porque a gente vê que assim a demanda é gigantesca e eles não têm, eles cuidam de tanta gente, quem cuida deles? Não Exato. tem ninguém para cuidar. Eu não sei se vocês têm conhecimento que existe o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. É dia 11 de outubro, né? Legal. E nesse dia você vai estar convidada para falar sobre essa temática. Nós viu? temos uma coordenadora aqui, então vamos que colocar é a doutora Acácia Leite. Vamos colocar na pauta. Vamos convidar a Cássia. Já falei para ela, viu? Diga ela, já está intimada. Ela hoje está chique, ela está em Turim, está na OIT, né? Representando a fiscalização. É uma colega muito aguerrida, tenho muita alegria, muito orgulho de trabalhar com ela. Ela sempre encabeça o Dia Nacional, onde a gente vai às escolas. A gente tem uma parceria muito boa também com o Sistema S, com o SESI. E a gente vai nas escolas para conversar sobre segurança do trabalho com as crianças. Que lindo. É bem divertido. Na e verdade, as crianças, a gente não faz só aprendem, elas tá? fazem desenho. E aí tem
um concurso cultural em que os menorzinhos fazem desenhos daquilo que a gente passou, né? As professoras trabalham previamente. É um negócio bem organizado, viu? E tem a parte de redação para os maiores. E aí vão e concorre gente do país todo. Que lindo! E tem premiação. Olha, doutora, a senhora falou uma coisa interessante. Uma das técnicas que usamos bastante é a escrita. E as pessoas começam a escrever o que elas estão sentindo. Aí escreve o que estão sentindo, e é uma forma de tirar, né? E depois a gente faz aquela respiração 7x8, né? E pede para ler. Quando eles vão ler, eles vão ter já a percepção e perguntar: o que eu estou sentindo isso aqui? Interessante. Então, essas temáticas de redação, isso tudo ajuda desenho, a parte emocional também. Integrar essas crianças, né? Já e aí elas vão isso. Até entender, né? O Olha pai e a mãe. O que vocês fazem, como é importante. A gente fez um trabalho, os 2 trabalhos assim que a gente mais, que eu participei ativamente com a Cássia e tal, foi um sobre bullying nas escolas, porque o bullying nada mais é, comparativamente, no universo adulto, que o assédio, né? Então, a gente trabalhou a questão do bullying. Já começa de pequeno. Isso. E trabalhou também com a parceria com o Corpo de Bombeiros, que foi fenomenal na questão dos primeiros socorros. E aí o Corpo de Bombeiros levava o caminhão de bombeiros, essas crianças ficavam enlouquecidas para tomar banho de mangueira. E foram assim, dias muito divertidos, foi um trabalho muito gostoso. Dia 11 de outubro, né? Assim, dia 11 é o dia, mas a gente faz tipo uma semana, a gente vai para o interior, divide várias equipes, todos os colegas de segurança vão. Dia 12 é o dia das crianças. Aí faz no dia 11. Dia 11. Olha que maravilha, né? Muito bom. E parabéns ao Corpo de Bombeiros, né? Por essa parceria. Não, foi muito, muito maravilhoso. Agora, a gente se diverte junto com eles. Olha, não, e assim, você fica com esperança. Tão boa. Tá tão coisa boa. Deu vontade da gente continuar aqui. Mas nós estamos já na parte finalizando, e agora a doutora tem as considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, né, essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o que a Inspeção do Trabalho faz, né? Reforço aqui que tenho muito orgulho, acredito mesmo, sabe? A gente... o braço mais, assim, a atividade mais conhecida da gente é o combate análogo à escravidão. E que quando eu comecei como auditora, participei de algumas ações no estado de Mato Grosso, porque minha lotação inicial foi lá. E ver pessoas naquela condição me fez transformar o meu olhar como ser humano. E eu acredito que todos os meus colegas têm esse olhar diferente para o ser humano, para a condição do cidadão, né? Eu acho uma carreira, assim, muito bonita, porque ajuda a transformar a sociedade, a melhorar a sociedade, né? Queria convidar vocês também a seguir a página da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, no YouTube, né? @enit.gov. Não sei direito. Enit, você bota lá Enit. @enit. Que vai chegar na nossa página lá, que tem, assim, muito conteúdo riquíssimo, tanto para trabalhadores quanto para empregadores, né? São aulas mesmo, de diversas temáticas. Convido a todos para acessar. Né? É a Enit que nos capacita, através dos cursos da Escola Nacional, que o Corpo Fiscal é capacitado, e tem aulas e conteúdos voltados para a população em geral. Hoje mesmo, a gente está, o ano todo a gente tem a campanha nacional de prevenção de acidente. Hoje mesmo já recebi aqui de Almeida, que num dos grupos que eu participo, que é o coordenador nacional, já tem atividade, todos os dias tem atividade, todos os meses tem uma programação especial aqui. Deixa eu tentar achar aqui a postagem de Almeida, porque esse grupo aqui é o grupo dos meus colegas de Cuiabá. Que a gente se fala aqui, ó. Nova visão da segurança, uma nova visão da segurança do trabalho, CAMPAT. Então, na Enit, vocês vão conseguir, quem tiver interesse,
um universo muito grande do mundo do trabalho. Doutor, Depois compartilha com a gente, para a gente tá. colocar lá contato, compartilho, sim. redes sociais, Nossa, e outras informações que a senhora queira. Então, rede social, sou bem fraca nisso, infelizmente, assim, não tenho minha página, mas é uma página pessoal, assim, não Certo. tenho de trabalho, Em relação não. ao contato do trabalho, Ah, sim, eu fiquei de passar para vocês o e-mail do agendamento do plantão fiscal, não foi? isso. Pronto, então... Se não conseguir agora, não tem problema. Depois você passa e a gente coloca lá. Não, tá aqui, ó. Pode falar. saaweb@trabalho.gov.br. Aí, Soninha deu todo o passo a passo aqui que eu posso dar para Pronto. vocês. Aí a gente coloca lá Tá? no nosso Instagram. Nós também queremos agradecer ao superintendente. E sim, Caducha, falei com ele, Cláudio, posso fazer? Ele, claro, Agradecer ao Dani, superintendente, né? por nos dar a honra, né, de Entrevistar a doutora Daniela. doutora Daniela. Muito obrigado, que o seu trabalho, juntamente com todos os profissionais, os servidores do Ministério, sempre consiga atingir esse brilhantismo que vocês fazem, embora muitas vezes com poucas pessoas, mas com um trabalho brilhante. Mas né? assim, o pessoal de segurança tem paixão pelos meus colegas. Todos eles, né? Eu acho que o corpo fiscal daqui de Sergipe é muito bom, muito coeso, mas os colegas Roberto, Frank, a Cássia, nossa. Assessora Zenaide. Zenaide. Você Zenaide. esqueceu de Zenaide? Não pode, Zenaide, não esquecer de podemos. agradecer a Zenaide. Através de também. Zenaide, muito obrigado, através de você, Zenaide, que você nos deu Esse presente, esse presente, né? viu? Ela Muito disse, obrigado. doutora Dani, me mande o link que eu vou Muito botar obrigado, todo Zenaide. mundo aqui para assistir. Muito obrigado. Agora, Sheila, com os E aí os é o agradecimentos. momento dos agradecimentos. É o momento que eu mais gosto, viu, Dani? E de expressar nosso mais sincero agradecimento pela sua participação no programa Saúde em Foco. Foi uma honra receber a doutora Daniela aqui no nosso programa. Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento pelo seu cuidado, profissionalismo, dedicação. Gente, o olhinho dela brilha quando ela está falando sobre o tema. E isso é muito bom. Isso demonstra que a pessoa ama, tem amor em garantir que os trabalhadores possam desfrutar de um ambiente laboral saudável. Sua atuação tem sido fundamental para promover um desempenho sustentável nas organizações e para proteger a saúde e o bem-estar dos colaboradores na realização de inspeções regulares para verificar a conformidade com as normas de segurança e saúde, adotando medidas corretivas como orientações, que é um trabalho belíssimo. Eles não vão logo multando ninguém, não, eles vão orientar, faz as interdições e autuações quando necessário, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, melhorando a qualidade de vida no ambiente laboral. Agradeço profundamente pelo seu compromisso e pelo impacto positivo que seu trabalho tem gerado no ambiente de trabalho de muitas outras empresas. Esperamos que essa entrevista tenha trazido conhecimento e inspiração para todos. Continuem sintonizados na Rádio Jubileu 105.9 FM e no canal do YouTube TNAD, Portal da Cidadania, e youtube.com/José Carlos Teles Queiroz para mais programas que informam e transformam. Agora nós vamos entrar numa parte, a oração pelas autoridades, viu, doutor? Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Vamos, precisa, né? Vai, filha, você. Posso? Pode. E esse é um momento também que nós gostamos muito, que é orar pelas nossas autoridades constituídas no Brasil para que haja paz. Está lá escrito no livro de 1 Timóteo 2:1-2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
É essencial promover a solidariedade e o apoio mútuo, não apenas para as autoridades em seus cargos, mas também para aqueles que aspiram e lideram por meio das eleições. Todos enfrentam desafios, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, e é importante que ofereçamos nosso apoio e compreensão a todos em suas jornadas, ajudar as autoridades em suas responsabilidades e praticar a empatia e a compaixão. São passos fundamentais para criar uma sociedade mais coesa. Então, o programa Saúde em Foco visa contribuir uma visão de colaboração e união, onde cada pessoa contribui para o bem-estar comum e para o sucesso de todos. O nosso objetivo é garantir que possamos viver em um ambiente de paz, de respeito e solidariedade, onde todos têm a chance de prosperar e de se apoiar mutuamente. Vamos trabalhar juntos para fortalecer nossas comunidades e criar um futuro mais harmonioso para todos. Em nossa jornada diária, é fundamental que busquemos sempre fazer o melhor para o próximo. Para realmente ajudar, é essencial que nos coloquemos no lugar do outro, compreendendo suas experiências e desafios. Ao nos esforçarmos para conhecer suas necessidades, podemos oferecer um apoio mais genuíno e eficaz. Cada pessoa enfrenta suas próprias batalhas, e ao adotarmos uma abordagem empática, abrimos espaço para conexões mais profundas e significativas. Quando olhamos para o mundo através dos olhos do outro, não apenas ampliamos nossa perspectiva, mas também fortalecemos nossa capacidade de agir com compaixão e solidariedade. Vamos nos empenhar para entender verdadeiramente as necessidades daqueles ao nosso redor e buscar maneiras de fazer diferença em suas vidas. Com dedicação e empatia, podemos criar um ambiente mais acolhedor e apoiar uns aos outros na construção de um futuro mais justo e harmonioso. Vamos unir nossa energia e nossa fé e espiritualidade em busca da paz para todos. Querido Deus, hoje queremos agradecer por todas as autoridades que colocaste em nossas vidas. Em consonância com a Tua palavra, a Tua vontade, dirigimos a eles em orações. Pedimos, Senhor, que tenham corações compreensivos e compassivos, buscando sempre o bem comum e sensíveis às necessidades daqueles que lideram. Que promova a unidade, o diálogo e a cooperação entre todos os setores da sociedade. Fortalece, Senhor, o espírito de colaboração e cooperação entre as autoridades do nosso país, para que juntos possam enfrentar os desafios que temos pela frente. Que trabalhemos juntos para construir um futuro melhor para todos. Agora a oração universal. E a nossa oração universal é o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, os agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão à doutora Daniela pela entrevista e aos ouvintes, telespectadores, por fazer parte da nossa comunidade e por nos permitir contribuir em suas vidas. É uma honra poder compartilhar essa jornada com cada um de vocês. Seguiremos unidos sempre nesse caminho, compartilhando ainda mais conhecimento e descoberta. Continue enviando seus feedbacks pelos nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, assim como acompanhando a programação na Rádio Jubileu FM 105.9 e no nosso canal do YouTube TNAD, Portal da Cidadania. Agora estamos na plataforma Quai. Programa Saúde em Foco, cumprindo a sua missão e compromisso de levar as informações essenciais para o seu autoconhecimento e focar na sua saúde mental, emocional e física. Desejamos a todos uma semana repleta de paz e saúde. Contamos com você nessa jornada. Ficamos por aqui e agradecemos mais uma vez a presença da doutora Daniela e todos que fazem, equipe, né? Todos que fazem o Ministério ter brilhantismo nas suas ações, que é muito importante para todos nós e a sociedade.